Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje nós estamos aqui para gravar uma entrevista muito importante. Estou aqui com a pedagoga e assistente social Adriele e também com a Edivânia, também assistente social. Elas vão nos falar sobre um assunto de suma importância que eu acabei de conhecer e você também vai gostar de conhecer, que é a família acolhedora. É um serviço que está, sendo mais propagado nesse momento e você vai entender como fazer parte desse processo que é muito importante para acolher famílias, acolher crianças. Então você vai entender tudo porque elas vão nos dizer agora. Sejam muito bem-vindas, Adriele e Edivânia. Muito obrigada por aceitar meu convite. E eu gostaria que vocês nos falassem para mim, porque eu estou conhecendo agora também. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa, vão conhecer agora esse serviço, que um pouquinho que vocês me falaram, eu achei assim, um serviço extraordinário, incrível. Sim. Esse trabalho. E que vocês falam com muita dedicação, com muito carinho. E eu gostaria que vocês falassem para a gente onde que funciona esse serviço, como que é. Raquel, nós agradecemos o convite, nós atendemos pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o CIDES-Leste, que atende algumas temáticas no município. Só que hoje nós vamos dar ênfase aí ao serviço de acolhimento familiar em modalidade de família acolhedora. O Departamento de Desenvolvimento Social, o qual nós fazemos parte, hoje funciona aqui em Caratinga, na rua Princesa Isabel. Só que nós temos aí alguns municípios que são consorciados com a gente e que esse serviço ele já está implementado em funcionamento e crianças em acolhimento. Nós temos aqui dentro da nossa comarca Piedade de Caratinga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Santa Bárbara e Ubaporanga. São então, esses municípios todos já têm esse serviço aí? Sim, todos. De família acolhedora. Sim. Que bacana. Que bacana mesmo. Então, a família que vocês vão falar como que funciona esse projeto, esse serviço, não é projeto, é serviço. Como que uma família, por exemplo, que queira acolher uma criança, qual é o processo, como que ela faz para conseguir acolher essa criança? Raquel, bom dia, bom dia. Como a Adriele disse, é um prazer estarmos aqui com você e é muito bacana a gente poder deixar muito claro. Todas as famílias, elas podem ser família acolhedora, Aquelas que tiverem o desejo de querer ofertar cuidado, carinho, amor, a crianças que tanto necessitam desse apego, desse carinho, Então, as famílias, elas respondem a um edital de chamamento, Esses municípios que a Adriele falou, eles têm um edital de chamamento onde está publicizado ali quais são as documentações, os critérios, para fazer parte do serviço de acolhimento familiar. Se a casa não quiser entrar no site de cada município, podem nos acessar. Nós temos o nosso telefone de contato, nosso WhatsApp, onde nós podemos explicar detalhadamente quais são, esses critérios, quais são as documentações. Mas, basicamente, ter acima de 21 anos, ter disponibilidade afetiva e emocional de ofertar muito amor, muito carinho a essas crianças que necessitam. Todos os membros da família devem estar de acordo. O acolhimento, ele pode, se estender um período um pouquinho a mais, pode ficar aí uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio. Então, o período é muito relativo mediante ao contexto vivenciado pela criança. Então, é necessário que todos os membros da família estejam dispostos a participar desse processo. A família se inscreve no serviço, Nós, como técnicas do serviço, tem eu e tem a Camille, psicóloga, nós fazemos uma visita domiciliar, fazemos o cadastro dessa família, onde nós explicamos detalhadamente, todo o processo. E aí essa família, ela é treinada, Ela passa por um processo de capacitação. Nós temos aqui os módulos, 6 módulos do serviço de acolhimento familiar. Então, essa família, ela vai entender o início, meio e fim do serviço de acolhimento familiar. Então, ela será capacitada. Após essa capacitação de todos os membros da família, essa família se torna apta para iniciar o acolhimento familiar. Que interessante. Então, esses critérios, vocês dão essas informações com todos os detalhes para essa família, dá todo o suporte necessário. Sim, todo o suporte. No caso, de treinar, para eles entenderem como que é o processo. Então, de início, a família tem que estar disponibilizada, falar, olha, a gente quer, todos os membros da família querendo fazer esse acolhimento, aí entra em contato com vocês pelo WhatsApp, que vocês vão passar, pra gente,
e vocês vão dar todo esse treinamento, todo esse suporte. Sim. Dentro do serviço de acolhimento, as famílias, para além, né, do cadastramento, elas vão ser selecionadas e capacitadas pela equipe técnica. Então, nenhuma família vai receber uma criança em seu lar, por medida de proteção, se não passar por essa capacitação. Entendi. A equipe técnica, ela vai fazer um atendimento bem individualizado mesmo. Nós não somos invasivos em chegar na casa, olha, nós precisamos atender hoje a criança. Não, a equipe técnica, há um agendamento com a família acolhedora. É importante a gente salientar, Raquel, que nós desenvolvemos aí uma política pública, garantida pelo Sistema Único de Assistência Social. Hoje, como a Edivânia trouxe, de fato, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos 30 anos, né, de estudo, elevou essa modalidade de acolhimento em famílias, né, como preferencial. Sim. E casos excepcionais para as instituições de acolhimento. Eu sempre falo que todas as modalidades, elas são super importantes, né, aí dentro da alta complexidade que nós falamos. Só que hoje, dentro da primeira infância, já tem estudos mostrando o impacto do encaminhamento dessas crianças para essas instituições. Então, a primeira infância, quando ela é encaminhada para uma família que vem acolher, nós temos aí, né, preservar o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, e esse atendimento, a gente sempre fala na assistência, né, caso a caso. Sim. Caso Então, a é caso. importante, né? É importantíssima a família ter ciência, né? Desse serviço e de todo esse treinamento, esse processo, né? Sim. E assim, não vai alterar a dinâmica da família. Essa criança, ela vem para fazer parte da rotina já estabelecida pela família. Não, os pais trabalham, ok. Nós temos aí a creche, se for criança em idade, né, de educação infantil, fica período integral, fica o período, né, um período na escola, o outro período, a família, ela recebe um subsídio financeiro, um valor financeiro que vai auxiliar ali no custeio das despesas. Então, por exemplo, eu não tenho escola nos 2 períodos, então tem como contratar alguém para cuidar dessa pessoa no outro período, até que os pais cheguem em casa no período da noite, né? Então, é a dinâmica que a família já possui. Essa criança, ela vem fazer parte dessa rotina. E o que é interessante é que no acolhimento familiar, a criança, já nos primeiros dias, nós falamos que nas 48 horas, né, após o acolhimento, após as 48 horas, a gente já vê a criança se sentindo segura e se sentindo protegida. No nosso primeiro acolhimento, foi realizado o acolhimento de 3 irmãs, 3 irmãzinhas, uma de 3, outra de 6, outra de 7. Então, elas chegaram à noite nessa família acolhedora, aí a família acolhedora recebeu elas com todo amor, com todo carinho, aí prepararam, elas dormiram numa cama, né, limpinha, com muito carinho. Logo no início da manhã, a família, dentro da sua rotina, chamou as crianças para tomar o café da manhã, depois o almoço. Aí, quando nós fomos fazer a visita domiciliar, as crianças chegaram assim, tia, você não sabe o que aconteceu. Nós acordamos, tinha um pão com manteiga e um café com leite pra gente tomar. E não parou por aí, nós comemos fruta, depois nós almoçamos, teve o café da tarde. Tia, tô comendo muito. Então, coisas tão simples, né, da nossa rotina, da nossa convivência, que para eles aquilo é um mundo paralelo, porque não tinham essa vivência, né? Então, assim, igual nós falamos, nas primeiras 48 horas ali, teve a dor, teve a saudade dos pais, a saudade né, dos coleguinhas, teve, mas como foi uma medida de proteção, foi necessária essa retirada, a vivência daquela família que estava disposta a ofertar amor e cuidado a essas crianças. Então, logo já nas primeiras 48 horas já foi estabelecida essa rotina, essa referência, quem é a tia, quem é o tio, quem são, né, os filhos da casa, e onde eles estavam como crianças, a quem eles deveriam se reportar. Então, já foi estabelecida essa rotina lá nessas primeiras 48 horas, e elas já estavam seguras com coisas mínimas da vivência da família, que às vezes pra gente, né, passa despercebido. Um café com leite, um pão com manteiga, para elas fizeram muita diferença. A diferença foi o amor, né? Com que foram recebidos. É isso que faz a diferença, porque tudo que é feito com amor, né? Sim. Então, a gente percebe o quanto essas crianças precisam, né? Desse acolhimento, desse carinho, né? Nós falamos muito, né, no serviço de acolhimento, às vezes a gente percebe uma dúvida muito grande da sociedade, como essas crianças chegam até essas famílias acolhedoras, né? Exatamente por medida de proteção expedida pela Vara da Criança,
né? E aí juventude da nossa comarca. Após exaurir todas as possibilidades de atendimento, que nós conhecemos muito, de CRAS, hoje no município, né, de Caratinga, nós possuímos CREAS, né, mas os municípios de pequeno porte atuam ali dentro da proteção social básica, que é o CRAS. Então, exauriu ali todas as possibilidades. Aquela equipe técnica de atendimento, composta ali por assistentes sociais, por psicólogos, programas e projetos que tem dentro do CRAS, gente, olha, nós já estudamos, nós já tentamos de todas as formas, existe também um acompanhamento, né, familiar dentro desses equipamentos, não tem como, nós precisamos encaminhar, né, para um serviço de alta complexidade, que nós entramos aqui dentro desses parâmetros de política pública, né, e aí é encaminhado para nós, para a família acolhedora, nesses municípios que hoje compõem a comarca e estão implementados. E aí a gente vai trabalhando. A própria equipe técnica encaminha relatórios ao juizado, aonde ele toma essa decisão de fato, se essa criança pode ou não ser encaminhada para um serviço de acolhimento. Porque sempre tem essa dúvida, mas como que chega essa criança? É uma retirada do conselho tutelar? É uma retirada do serviço de acolhimento? Não, é todo o processo, ele funciona, né, os parâmetros dele é de forma judicial. Em caráter excepcional, né, mediante aí ao contexto de grande risco de violência dessas crianças, o Conselho Tutelar ele pode fazer essa retirada, nós falamos que é a retirada emergencial, devido aos fatores de risco, né, que às vezes aquela criança não vai conseguir esperar todo esse trâmite legal para ser retirada, então é necessária essa retirada emergencial. E aí os conselhos tutelares, os municípios, né, eles já fazem o acionamento da equipe técnica, aí o conselho faz essa retirada junto com a rede e aí encaminhamos, né, após o comunicado ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude. O objetivo é garantir a proteção integral da criança e do adolescente, né? São sujeitos que necessitam dessa proteção, necessitam desse cuidado para que elas continuem seu processo de desenvolvimento. Sim, isso é bem esclarecedor porque, para mim que estou conhecendo agora, creio que muitas pessoas, né, vão conhecer também esse serviço. Às vezes surgiu uma dúvida, por exemplo, na possibilidade de uma família acolher essa criança e ser talvez incomodada pela família da criança no momento, né, que ela está ali, mas há essa possibilidade? Vocês já presenciaram algum caso assim? Já aconteceu algo assim? Ou não existe? É o medo, né? Muitas famílias às vezes fazem a inscrição, fazem o cadastro, nossa, mas eu tô com medo, porque eu não quero problema para mim. É isso que a família das crianças vai vir, vai me incomodar, vai ficar batendo na minha porta, vai me trazer risco. Isso é um mito, isso não acontece. Não existe. Por quê? A família de origem dessas crianças também estará em processo de acompanhamento. Né? Enquanto existe essa retirada das crianças, elas são encaminhadas para o acolhimento familiar, né? Enquanto elas estão seguras e protegidas ali, imediatamente nós falamos que no dia seguinte nós já vamos até essa família de origem para entender a história dela também. Então essa família também é acompanhada, também é acolhida por nós, equipe técnica. Eles precisam de ajuda, na verdade, né? Sim, e nós falamos que o contexto de violência, Raquel, isso é muito importante frisar. Um contexto de violência, ele tem o caráter reprodutivo. Existe um ciclo de violência ali, que se esse ciclo ele não for interrompido, ele perdura, né? Por exemplo, uma criança que hoje está em situação de violação de direitos, de negligências, né, de todos os tipos de maus tratos, quando adolescente vai permanecer reproduzindo aquele contexto, quando adulto vai continuar reproduzindo aquele contexto. E aí entra a questão da drogadição, da criminalidade. São ciclos de vivência, porque nós vemos nitidamente os nossos filhos reproduzem aquilo que nós espelhamos para eles. Todos nós. É verdade, se né? um filho vê um pai sendo violento com a mãe, por exemplo, né? Ele vai querer reproduzir essa mesma atitude lá. Exatamente. Então, tendo em vista esse ciclo de violência, nós acolhemos a família acolhedora, a família de origem das crianças, no sentido de não julgamento, mas de entender quem é você, pai, quem é você, mãe, qual foi a sua história, né? O que você vivenciou na sua infância, como foi o seu processo de desenvolvimento. E aí nós vemos nitidamente as reproduções de ciclo. Né? Uma vivência, por exemplo, né? Nós hoje estamos com 7 crianças em acolhimentos, em famílias distintas, né? Essas
3 famílias dessas crianças, elas reproduzem o mesmo contexto de violência na infância. Eles não tiveram, né, não foram protegidos na sua infância, o ciclo de violência não foi interrompido lá atrás e estão reproduzindo hoje nos seus filhos. Então, né, o serviço ele vem para quebrar esse ciclo e trabalhar essa reestruturação. Dessas 7 crianças, 3 já estão em casa, já retornaram para a família de origem, elas ficaram em acolhimento durante 7 meses. A família dessas crianças passaram por todo o processo de reestruturação, nós falamos de ressignificação, e eles ressignificaram a sua história, eles entenderam, nós trabalhamos ali a reparação do dano. O que é isso? Você entende o que aconteceu, você entende que a bebida, a droga, esse contexto de violência doméstica, isso está fazendo mal para os seus filhos? Qual que é o tamanho do amor que vocês têm pelos filhos de vocês? Vamos mudar? Então, também a base é o amor, que eles entenderam que com a retirada ficou a dor, né? Ficou o sofrimento ali, e eles entenderam que eles estavam ocasionando aquela dor. E aí fizeram o tratamento, o acompanhamento, né, necessário, medicamentoso, se inseriram no mercado de trabalho. Hoje está uma família fortalecida. Mesmo com o retorno dessas crianças, dessa família de origem ainda continua sendo acompanhada por nós, né, durante 6 meses. Nesse processo, a família acolhedora visita as crianças, aí nós fazemos as visitas, nós falamos supervisionadas em espaço aberto, em praças, né? Na casa, as crianças foram passar os fins de semana com os pais. A família de origem teve contato sim com a família acolhedora, mas um contato muito positivo, né? Onde a família acolhedora incentivava a família de origem a buscar a mudança a cada dia. Permanecem com esse contato até hoje, né? Por meio de WhatsApp, de mensagens. Então, é necessário entender que aquela família de origem, por mais que seja responsável por todo o dano, mas são vidas, são pessoas que têm a sua história, que têm as suas origens e que muitas das vezes também não tiveram o acompanhamento que precisava lá atrás para mudar, né? Então a gente oferece que você pode mudar, você quer mudar? Então estamos aqui para te ofertar os meios para que você possa se ressignificar. Nossa, por isso que nós sempre falamos, né, por exemplo, a reestruturação dessa família de origem aí, a gente sempre pede, dentro dos parâmetros do serviço de acolhimento, a família acolhedora não pode estar dentro do cadastro de adoção. Porque a ideia do serviço não é que a família de origem brigue com a família acolhedora, né? A ideia da família acolhedora é que ela participe de um trabalho social, né? Que ela possa contribuir enquanto sociedade, até que essa família de fato se reestruture. Aí sempre há uma dúvida, né? Porque quando a família recebe, ela sempre pergunta, não, mas e aí, se não reestruturar, se a família não quiser de fato receber essas crianças de novo, aí a gente já manda para a gente sempre fala para uma outra modalidade de acolhimento, que aí de fato é a adoção. Se não houver a reestruturação dessa família de origem, né? É importante, né, quem vai acolher, essa família acolhedora, entender isso, né? Esse treinamento, como vocês colocaram, né, aqui, vai fazer eles entender. Eles já vão participar, começar esse processo de família acolhedora entendendo tudo isso, né? Exatamente. Que é importante entender isso. Porque muitas das vezes a pessoa pensa, mas eu vou ficar com essa criança durante um tempo, vou me apegar a ela, e depois para eu devolver para essa família, vou sentir muito por isso, né? Porque o apego é inevitável. Porque o que a família acolhedora se propõe a fazer é isso, dar carinho, dar amor, né, dar afeto, cobrir essa criança de carinho. E isso faz com que a criança se apegue à pessoa, à família, e a família à criança, né? Isso é inevitável, o amor, né, que vai existir ali é inevitável, é para sempre, na verdade. E nós falamos que é esse amor, esse apego que é necessário. A dúvida de todo mundo é essa, mas eu vou me apegar e eu não vou querer devolver. Porque né? eu vi uma situação de um bebê de 6 meses, que a família acolheu esse bebê durante um tempo, não sei se foi mais de um ano. Eu pensei, gente, mas um bebezinho você se apega tanto, como que depois você vai devolvê-lo, né? A família, ou se no caso da família não haver essa reestruturação familiar, tem que devolver para o acolhimento. Aí já entra para quadro de adoção, que já é uma outra modalidade de acolhimento. A família acolhedora não pode adotar. Nossa, mas está comigo, ele não pode permanecer comigo. Na verdade, não pode, por quê?
porque por conta dessa questão, que a família acolhedora ela já chega ciente que não pode adotar. Mas esse apego, esse afeto que vai ser estabelecido aí ao longo do acolhimento, nós falamos que ele é primordial. Sem esse amor, sem esse desejo de cuidar, sem esse desejo de amar, o serviço ele não vai acontecer, né? Se a pessoa ela acolhe com desejo de adotar, ela não vai permitir que todos esses processos de acompanhamento com a família de origem, com a criança, ele não evolua, né? Nós falamos que vai, querendo ou não, mesmo que indiretamente, burlar o processo. E não pode. Então, esse amor que vai ser estabelecido com a criança, com a família de origem, ele vai ser eterno, né? É o que nós dissemos. Gente, é difícil? Sim, é difícil a gente ver os filhos da gente crescer, é difícil ver os filhos da gente aí indo pra faculdade, indo casar, sair de casa, vai constituir família. Nós sabemos que não é fácil para nenhum pai, né? Não é fácil. Mas é algo natural, é o processo que vai acontecer. As fases, né, da vida. Exatamente. Né? A criança, ela vai ficar ali, às vezes, 7 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos, né? Dependendo da situação, até que a situação seja resolvida. Quando a criança estiver no momento do desligamento, nós falamos que esse desligamento não acontece de forma imediata. Então, essa família ela também vai ser trabalhada, ela vai entender, olha, família acolhedora, tá chegando o momento, então vamos trabalhar essa dor que vai ficar, essa saudade. A criança, ela não vai para um lugar distante, ela não vai para um outro país, você vai poder continuar tendo contato com essa criança eternamente. Nós falamos que as marcas que serão deixadas na vida daquela criança ali e daquela família é eterna. E aí, né, essa família que acolheu as 3 crianças, elas passaram por 2 famílias, sabe? No primeiro momento ficou 5 meses com uma e 2 meses com outra. Nesses 2 desligamentos, né, nós trabalhamos muito essa questão da despedida, no sentido de desligamento, mas não eternamente, né, tá indo para um outro local, mas os vínculos entre vocês, eles não irão, né, serão mantidos. E aí, quando chegou o momento de ir, né, as 2 famílias nos disse, Divânia, esse sentimento de que elas estão indo é um sentimento dói, porque vai, assim, sabe que vai ficar a saudade, mas é um sentimento de gratidão que não tem como mensurar por palavras. Uma delas até nos disse, esse amor que eu tô sentindo no peito agora, eu acho que é o maior amor que eu já senti na minha vida, porque eu amei alguém que não foi meu, que não foi gerado na minha barriga, mas que eu sei que eu contribuí para reestruturação. Eu contribuí para que uma família fosse salva, para que 3 crianças tivessem novas vivências e fossem protegidas e mantidas. Ela falou, esse amor que eu estou sentindo, eu vejo que é um amor muito maior do que o de adoção. O adoção, você vai ficar para sempre com aquela criança ali grudadinho com você. Ela não. Mas eu nunca vou deixar de amá-la, eu nunca vou deixar de participar da vida dela e nem ela da minha. Então, essa relação entre eles, entre as crianças e a família acolhedora, será mantida eternamente. Continuam fazendo chamadas de vídeo, vão pegá-las agora para passar o fim de semana, está chegando o aniversário de uma delas, vai passar com eles o aniversário. Então, é isso, eu falo que são sentimentos. A base, nós vamos que a base do serviço de acolhimento familiar é o amor. Verdade. É um amor sem medida, é um amor que não tem como mensurar, dimensionar, né? É maravilhoso. Amor puro mesmo, sim, né? Essa mãe, né, acolhedora, nesse depoimento mesmo que a Divânia trouxe, ela fala sobre essa questão do apego e do amor. E a gente conversando, ela fala, mas Adriele, eu fiz parte de um propósito. Eu fiz a parte de algo muito maior do que eu pude imaginar. Né? Então, exatamente isso que o serviço ele vem propor para essas crianças que precisam ser retiradas, né, do seu seio familiar. Sim. E o mais importante, né, a gente percebe nos nossos atendimentos técnicos, é a família, quando há de fato essa retirada, se perceber no processo de mudança, sabe? Entender que de fato alguma coisa está errada. Sim. Alguma coisa precisa ser transformada, alguma coisa precisa ser redirecionada. E às vezes com a casa cheia, né, não consegue se perceber, não consegue de fato sentar e falar assim, onde que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Eu preciso de força. E a equipe técnica ela vem para isso. Esses processos de transição, de acolhimento, de retomada ou de retirada, ela é sempre feita de uma forma muito técnica mesmo, sabe? Trazendo ali
a criança para entender todo o processo. A criança sabe, de fato, né, Divânia, para onde ela está indo, para que família ela está indo, por que ela está indo, né? Para que quando a criança retorne para o seu seio familiar, ela trouxe outras vivências de uma casa, onde uma casa tem regras que talvez naquela não tinha, né? Onde ela tem um horário de almoço, aquela própria criança começa a cobrar da família de origem, olha, eu sou a criança, você é o adulto, então eu preciso almoçar no horário, eu preciso ir para a escola, eu preciso ir para a igreja ou qualquer outro segmento religioso que aquela família tenha, né? A gente tenta preservar isso também. Então, aquela criança começa a ter outras vivências que ela nem sabia que era possível. Porque a criança dentro de um ciclo de violência, ela acostuma com aquilo. Ela acha que aquilo é natural. Acho que é normal, né? Exatamente, ela acha que aquilo é normal. E aí vem o sistema de garantia de direitos, né, que a gente fala que está aí dentro de todos os municípios. Tem que garantir de fato a proteção dessas crianças. E uma vivência que toda criança merece ter. Porque nenhuma criança merece estar dentro de um lar violento ou dentro de uma condição violenta, né? Hoje nós temos aí estudos de criança, por exemplo, que também podem ser encaminhadas, né, para o serviço de acolhimento em trabalho infantil. Crianças aí de 2 anos, de 3 anos, porque são colocadas nessa condição. Porque os adultos que estão naquela casa fazem com que ela tramite por esse trabalho, sabe? Então, esse serviço ele vem de fato para isso. E a gente não consegue, de fato, mensurar a questão do amor e nem do apego. E nem do apego. A gente não consegue mensurar, a gente só vai saber disso daqui uns 20, 30 anos, porque a gente vai perceber que aquela criança, por mais que houve uma ruptura familiar, ela foi tratada dentro da sua particularidade, da sua individualidade, que é isso que a gente busca nas famílias acolhedoras. Ela se entendeu como sujeito de direitos, né? A Adriele falou, e é verdade, quando existe essa retirada, antes da criança ir para a família acolhedora, independente da idade, nós sentamos com ela. Nos últimos dias fizemos acolhimento de mais 2 crianças, e nós sentamos, uma de 2 aninhos e outra de 6 para 7 anos. Aí nós sentamos com ela, sentamos no chão mesmo, conversamos, explicamos o que estava acontecendo, o que queria acontecer, por que queria acontecer, se elas entendiam que haveria a necessidade mesmo dessa mudança dos pais. Então, assim, muito de forma muito lúdica, né? Muito acessível para elas, que elas entendam o processo. Mas aí, quando a gente, antes de levar, elas têm que estar totalmente cientes do que vai acontecer e tranquilas. Então, elas tranquilizaram, entenderam que, de fato, os pais precisavam de mudar e que elas precisavam ser cuidadas, né? Então, aí que nós fazemos essa retirada. Então, nós trabalhamos a criança e o adolescente como sujeito de direitos, onde eles participam de todo o processo. E aí nós falamos, olha, você vai chegar na casa da tia, que vai ser assim, assado, ela tem isso. Então, a gente passa a verdade para elas. Esse trabalho que vocês fazem é um trabalho, assim, muito gratificante, porque eu vejo que vocês falam com tanta alegria. Vocês também têm esse amor, né? Pelo que fazem, porque eu tenho certeza que vocês também se apegam a essas crianças e vocês marcam a vida delas, porque vocês são a porta de entrada para a família acolhedora começar nesse processo, não é? Então, assim, eu vejo que vocês também transmitem esse amor. No momento que você vai conversar com a criança, né? Vocês também transmitem esse amor para elas. E essa segurança. E essa segurança. Na nossa formação acadêmica, né, Divânia, nós somos assistentes sociais aí, atuantes, né, no município, fora do município, em outros locais que a gente já atuou. Uma das nossas funções é tratar, né, da vulnerabilidade social, que é o que nós temos aí, famílias, né, em situação de vulnerabilidade social. É a nossa primícia do nosso serviço. Então, por isso que a gente fala com muita alegria, né, em saber que a gente está ali garantindo o que é de fato daquela criança, né? E aí cumprindo também o que o Estatuto da Criança e Adolescente vem trazer para nós. Raquel, é importante a gente também dizer que essas famílias que venham acolher, né, as famílias acolhedoras, elas podem escolher, tá?
Idade. Então, eu até Sexo. tive essa dúvida, acho que quem está em casa vendo essa entrevista também pensa, né, sobre isso. Posso escolher a idade, né, da criança, o sexo, né, da criança que eu quero acolher? Se é grupo de irmãos, se não é grupo de irmãos. Interessante No saber seu isso. cadastramento, né, que você vai nos informar. Olha, eu gostaria de receber porque na minha casa comporta adolescente. Então, sim. ok. Então é não adolescente. foge, a pessoa não vai ter que fugir da rotina, é Não. a rotina dele. Mas a criança vai chegar para acrescentar, né? Exatamente. Eu quero acolher eles só bebês. Então, dentro do seu cadastro, você só vai acolher bebês. Se houve um acolhimento, né, dentro desses municípios que são consorciados com nós, e a gente entrou em contato com essa família acolhedora naquele primeiro momento, olha, nós acabamos de receber uma criança por medida de proteção e precisa ser encaminhada. Sua família já foi selecionada, já foi cadastrada. A família acolhedora sempre tem contato com a equipe técnica do nosso serviço. Nós podemos encaminhar essa criança para o acolhimento agora. Você pode receber essa criança, tá dentro do perfil que você escolheu para poder receber. Só que naquele momento, talvez aquela família de acolhedora não está em condição de receber, porque as famílias, por mais que sejam acolhedoras, elas mudam seus contextos familiares. Elas podem dizer, olha, agora não é o momento, eu não posso receber. Porque Então, se for um bebezinho, por exemplo, aí vai ter que arrumar o quartinho, né, o berço, porque talvez é uma família que já só tem adolescentes em casa, né? Então, não tem mais o berço não tem mais nada de bebê, né? Então tem que preparar o ambiente, né? Exatamente. Só que se aquela pessoa não puder receber, aquela família não puder receber, a gente vai ligar para uma outra família que está com a gente, foi cadastrada, selecionada para poder receber. Né? Então, assim, a gente também trabalha com a condição da família. A Edivânia trouxe um caso que é muito importante a gente dizer que nesse primeiro, as crianças foram para 2 acolhimentos diferentes. Por quê? A equipe técnica, no seu atendimento, que ela também vai cuidar da família acolhedora. Ela só não cuida da família de origem, não. Ela também cuida aqui da família acolhedora. Ela percebeu que houve uma mudança na configuração familiar. Aquela mudança sobrecarregou aquela mãe acolhedora e aquele pai acolhedor, onde não era mais viável que as crianças, naquele momento, permanecessem nesse local. Aí, então, rapidamente, as meninas, né, e aí buscou novas famílias para esse acolhimento. Claro, trabalhando também com essa família acolhedora, o porquê desse encaminhamento para uma nova família. Né? Então, a gente também cuida da família que está cuidando da proteção de crianças e adolescentes. Ótimo, isso aí é excelente saber. O objetivo não como se diz, atrapalhar a família, atrapalhar a convivência familiar, pelo contrário, é que se agregue, que se some, que seja prazeroso para todos. Por isso que é necessário esse treinamento. Exatamente. Aqui, né? Vou até colocar aqui para o pessoal de casa ver, né, o livro. Acompanhamento da família acolhedora, da criança, do adolescente e da família de origem. Isso. Aí a pessoa pode até adquirir esses livros. Sim. Pode. O que acontece? Esses livros saíram em 2022 pelo governo federal. Tá tendo uma expansão aí do serviço de forma nacional e internacional. Até o momento, eles não estão para venda, né? Eles, na verdade, estão para entrega para aqueles profissionais que estão passando por capacitações. Só que nós temos alguns livros de serviço de acolhimento familiar que estão para a venda, que é da Jane Valente, que é de acolhimento, que encontra em várias editoras. A família que quiser adquirir, pode estar adquirindo também, né? Mas esses materiais estão todos disponíveis em PDF no site do Família Acolhedora, acho que tem até aqui atrás. Coalizão Família Acolhedora. Então, todos esses cadernos estão disponíveis lá para a pessoa fazer o download, ler, tem vídeos, tem muito material informativo sobre o serviço, e é isso, né? É importante. Quiser saber mais, se preparar, né? Bem, talvez alguém que tenha a intenção futuramente já pode até ir se preparando. Se quiser baixar, fazer esse download aí para já estudando um pouco mais, para conhecer mais, pode também. Sim, né? Claro, que aí já vai se aprofundando aí um pouco mais, né? A Adriele falou a questão do perfil da família, né? No sentido de escolher o perfil de crianças que eles acolhem. Tem também, que é interessante frisar, a família acolhedora também ela pode optar. Dentro do acolhimento familiar, nós temos 3 modalidades de acolhimento. Temos a modalidade de acolhimento breve, que é aquela que fica até 3 meses, né? Eu posso ficar uma semana, um fim de semana. Às vezes aconteceu alguma situação emergencial no fim de semana. A gente sabe que aquela família pode acolher sábado e domingo. E segunda-feira. Entendi. Né? Só uma dúvida, Edivânia.
por exemplo, essa família tem intenção de ser uma família acolhedora. Aí ela entra no site para fazer esse cadastro e fazer essa opção aí, que você está dizendo, das 3 opções que a família tem. E qual site que ela entra? Não, elas vão fazer o contato pelo nosso WhatsApp. No WhatsApp. É no WhatsApp. O site é para ter acesso a esses documentos aqui. Mas aí pelo nosso WhatsApp, manda mensagem, olha, eu quero fazer minha inscrição para o serviço de acolhimento familiar. Assim, ótimo, então podemos fazer uma visita? Aí a gente agenda dia e horário, pode ser à noite, fim de semana, a gente trabalha à disposição, né? De acordo com a demanda, com a disponibilidade da família acolhedora que a gente se organiza para atender. Aí fazemos a inscrição e o cadastro. Nessa inscrição que vem com essas opções. Qual que é o perfil de crianças que vocês querem acolher? Né? De 0 a 18 anos, eu só quero criança. De 0 a 3 anos, bebezinha, menina ou menino. Não quero grupo de irmãos. E aí outra pergunta que a gente faz, qual que é a sua disponibilidade de acolhimento? Aí pode um acolhimento breve, até 3 meses, um acolhimento um pouco mais temporário, que é de até 1 ano e 6 meses, ou acolhimento de acolhimento mais longo, né? Que aí pode passar de 1 ano e 6 meses. A gente tenta, em todas as hipóteses, que não ocorra, que não exceda esses 1 ano e 6 meses. Mas às vezes, por exemplo, tem casos de adolescente que nós não vamos consegui-lo colocar para adoção. Né? Infelizmente já saiu da faixa de adoção. A família de origem da criança, a família extensa, ninguém apresentou disponibilidade. Então esse adolescente pode permanecer com a família acolhedora até completar os seus 16, 18 anos. E aí nesse processo nós vamos trabalhar a emancipação, a autonomia desse adolescente, né? Então existem essas 3 modalidades. O breve, que é bem curtinho, o temporário, que é até de 1 ano e 6 meses, e o que excede a 1 ano e 6 meses. É mais longo, né? Raquel, como que essas pessoas, né, as famílias que têm interesse podem nos acessar? Nesses municípios que nós somos consociados, Piedade, Entre Folhas, Imbé, Santa Bárbara e Ubaporanga, o CRAS, né, ele já está capacitado para poder receber essas inscrições. A equipe técnica de atendimento dos CRAS, desses municípios, já teve a capacitação por meio do nosso serviço. Aqui em Caratinga, nós não temos o serviço implementado, né? Então, como que vai nos buscar? Como que vai nos acessar? No 3321-1172, que é do consórcio Cidesleste, onde está a nossa sede de atendimento. E também tem o nosso Instagram, né? Que é só entrar Cidesleste. No link da bio, você vai conseguir fazer o seu cadastro também. A partir do momento que a gente recebe esse cadastro, nós já entramos em contato com essas famílias acolhedoras. Tá? Só que em todos os nossos posts tem todas as nossas informações para nos encontrar, para que a família de fato consiga aí fazer o cadastro dela. Informação super importante, né? Para as pessoas que aí tá gostando desse assunto, dessa ideia de ser família acolhedora, ir lá no Instagram, né? E seguir lá, porque já vai ter na bio lá, poder... E tem o nosso WhatsApp, também, que pode fazer contato conosco, que é o 9967-5808. 9967-5808. DDD 33, né? 33. Só mandar um oi pra gente, que a gente vai conversando, marca para fazer essa visita. E a gente vai até colocar na descrição desse vídeo depois, né? Para que as pessoas possam acessar, né? Ter esse acesso lá e poder tirar todas as dúvidas, né? Ficar mais inteirado desse assunto, que é de suma importância. Porque eu, assim, estou bem interessada, achando muito importante esse trabalho, porque é um trabalho de reconstrução familiar, né? De uma família que está desestruturada vai ter esse apoio e poder, né, viver uma vida feliz, né? Porque até então a pessoa talvez ainda não parou para analisar, para pensar que existe uma possibilidade de viver melhor e feliz em família. E quando vocês fazem esse trabalho, gera impacto, né? Tanto para a família que está precisando de apoio psicológico, emocional, que é a família que tem esse filho, né, que está passando esse momento difícil, ele vai ser impactado e talvez o olhar vai mudar e perceber que precisa haver mudança, né? E na vida dessa criança, imagina, uma criança, tudo que acontece na infância é muito, muito impactante, né? Marca muito a criança. Então, esse serviço é muito importante. Uma criança, né, de 0, né, a primeira, segunda e terceira infância, vamos colocar aí de 0 a 10 anos, o processo de desenvolvimento dessa criança está ali, como se diz, um turbilhão de desenvolvimento. Então, quando existe
ali o impacto da violência, o impacto da dor, Marca muito, né? né? Marca muito. E, Verdade. na verdade, é onde vai se formar o caráter daquela criança para o adulto que ele vai ser amanhã. Verdade. Né? E a família acolhedora, ela vai marcar positivamente a Sim, vida dessa criança para sempre, né? Exatamente. No dia 9, vocês vão ter um seminário. Então, nós vamos realizar o primeiro seminário intermunicipal de proteção social especial de alta complexidade, né? Com ênfase no serviço de acolhimento familiar em modalidade família acolhedora. Quem vai estar com a gente? Todos os profissionais do sistema de garantias de direitos. Nós teremos aí profissionais, né, desses municípios que são consorciados conosco. Nós fizemos convite aí para vários outros municípios, né, do leste de Minas, porque a ideia desse seminário é propagar e disseminar os benefícios que é do acolhimento familiar. Excelente. Né? Vai estar conosco aí o Dr. Jorge Bueno, que é o juiz da vara, né, que atende aqui na nossa comarca, a doutora Flávia, promotora, o doutor Marco Aurélio, que é do Crédica, que vai vir de Ipatinga, o Edervânio, que atua há muito tempo em instituições de acolhimento também, e vai estar presente também a SEDESE, né, que representa aí o Estado. Como nós estamos falando de política pública, porque esse serviço é uma política pública, né? O consórcio aí, ele entra como elo entre os municípios e o Estado para desenvolver políticas, né? Vai estar com a gente também, né? Então, ali, pela Kênia, pela Maria Isabel, nós vamos trazer por painéis. Então, cada painel vai trazer uma percepção sobre o serviço de acolhimento. Falando da institucionalização, como foi o marco no Brasil, o porquê que nós estamos agora lutando por famílias acolhedoras, quais os avanços que teve aí pelo Estatuto da Criança e Adolescente, porque foi recente, elevou aí o acolhimento em família acolhedora de forma preferencial, né, e excepcional para as instituições. Então, eu acredito que vai ser um momento de muita construção. Nossa, muito vai ser muito bacana, vai ser na Rua Princesa Isabel, 372, ali no Salão da Batista Emanuel. Que horário? Vai ser de meio-dia às 18 horas. Qualquer pessoa pode participar? Sim, pode. Excelente. Pode, principalmente a sociedade civil, né, Divana, que nós convidamos aí para poder participar com a gente. Quer saber mais sobre o serviço? Participe. No nosso Instagram tem ali uma peça, né, onde a pessoa pode entrar em contato com a gente, faça a sua inscrição, pra gente saber também o número de pessoas que vai estar com a gente naquele momento. Você pode só repetir o Instagram, por favor? Para as pessoas que estão em casa, né? O Instagram é Cidesleste. Excelente. O WhatsApp que pode entrar em contato com a gente, é o 9967-5808. Ótimo. Então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, Edivânia e Adriele, que eles possam, né, acessar lá e participar nesse dia 9/5, que será meio-dia às 18, né? Sim. Raquel, para além disso, eu gostaria de deixar uma mensagem, né? Ótimo, pode deixar. Hoje, nós explicamos aqui todo o serviço, né? Nós demos um panorama, de fato, do que é o acolhimento familiar, mas nós convidamos as famílias que têm interesse de acolher crianças e adolescentes, que têm interesse de fazer parte, de fato, de um projeto social, que é o que nós buscamos, pessoas que querem fazer parte. Nos busque, nos procure, né? Essas famílias acolhedoras não precisam estar só nesses municípios que foram citados. Aqui no município de Caratinga, nós buscamos famílias que possam acolher. A família de origem, para a família acolhedora, só precisa estar 2 horas de distância para que a equipe técnica consiga fazer esse trabalho social. Né? Interessante então, saber disso. Nós buscamos, né, essas famílias que têm aí amor, afeto e que estejam disponíveis para acolher essas crianças. Estar contribuindo para o futuro também, né? Exatamente. Porque de uma forma você poder ajudar uma criança ali nesse momento, né, que ela está passando um momento difícil, você vai poder contribuir para que ela seja um cidadão de bem, né, que no futuro seja uma pessoa que tem estrutura emocional, né, também. Isso não tem preço, né? Isso é muito gratificante, poder contribuir dessa forma. Né? E nós falamos, né, que é transformar as dificuldades de hoje, né, as dificuldades que a criança vivencia hoje, que ela não tem culpa de estar vivenciando aquele momento. Então, é transformar essas dificuldades que ela vivencia hoje em possibilidades de um futuro melhor. Né? E a comunidade, as famílias, né, que nos assistem, pode fazer essa diferença, pode aí contribuir para a transformação das vidas dessas crianças e desses adolescentes. A gente sempre fala, tem um lema, né, a tempestade passa e a vida continua. Verdade. Né?
realmente, a tempestade, ela vem, mas passa rápido, né? Isso é importante, a família acolhedora participar desse momento, né? E ajudar uma criança, ajudar uma família. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Muito importante a gente saber muita coisa que eu tenho certeza que quem está em casa agora, né, vai tirar dúvidas, vai entender como que é esse serviço, que é super importante. Que Deus possa continuar abençoando vocês, dando sabedoria, né, para ajudar essas crianças e essas famílias. Que Deus abençoe. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.